para você que está se preparando para realizar a prova do concurso público do TRF3, que vai acontecer agora provavelmente em outubro, eu já resolvi aqui no canal duas questões da banca VUNESP, que é a mesma que vai realizar essa prova, né, do TRF3. E hoje eu vou resolver mais duas questões dessa mesma prova que aconteceu. Se você está se preparando para essa prova, eu aconselho que fique, que assista até o final, assista mais de uma vez, se for possível, que sempre tem um detalhe que passa despercebido para a gente. Quanto mais preparado você estiver, melhor você vai se sair nessa prova, tá bom? Eu sou o professor Júlio César, professor de português. Esse é o canal Ninguém Vai Reprovar, seja bem-vindo. Se você já é inscrito, dá o like, compartilha, curte, tá? E se você não é, fica até o final. Se eu conseguir te ajudar de alguma forma, aí eu vou te pedir para que você se inscreva no nosso canal e dá o like, e compartilha, tá bom? Então, vamos à nossa questão, ok? Eu vou ler o texto primeiro, para depois a gente ver perguntas. Ó, o texto diz o seguinte, o título é Democracia Fraca Afeta o PIB. Uma pesquisa sobre o desenvolvimento de mais de 160 países com realidades políticas variadas no período de 1960 a 2018, comparou o desempenho de regimes democráticos com aqueles nos quais a democracia é parcial, incompleta ou, em uma palavra, instável. A conclusão foi inequívoca. No longo prazo, o Produto Interno Bruto, PIB, per capita das chamadas democracias defeituosas, iliberais ou híbridas, cresceu cerca de 20% menos do que em regimes democráticos estáveis. A democracia é fator de avanço econômico. Os autores do estudo são economistas vinculados a instituições europeias. Lauro Campos, da Universidade de College, em Londres, Fabrizio Coricelli, de Paris, e Marco Frigério, da Universidade de Siena. Segundo eles, uma das consequências negativas da instabilidade democrática é a prevalência de visões de curto prazo. A instabilidade induz a comportamento míope, com o objetivo de obter rendas no curto prazo e desconsiderar os efeitos a longo prazo, diz o texto. Uma revisão bibliográfica apontou que essa visão curto-prazista, típica de regimes instáveis, acaba diminuindo investimento no setor produtivo. A democracia, segundo outro pesquisador citado no estudo, aumenta as chances de reformas econômicas e de ampliação das matrículas na educação básica. Segundo o professor Lauro Campos, em entrevista ao jornal O Globo, democracias frágeis e debilitadas prejudicam a execução de políticas públicas. Um exemplo disso é a nomeação de pessoas despreparadas para órgãos técnicos que prestam serviços à população. Esse tipo de problema, afirmou Campos, faz cair a confiança nas instituições. O regime democrático prevê direitos civis, sociais, políticos e de propriedade, capaz de solucionar pacificamente conflitos por meio da política. Em vez da guerra, a democracia é a chave também para o crescimento econômico. Opinião, estadão.com, o site onde está esse texto. E aí vem a pergunta. Ela diz o seguinte, considere os trechos. O primeiro trecho que ele pega aqui, ó. A conclusão foi inequívoca. 2 pontos. No longo prazo, o Produto Interno Bruto, PIB, per capita das chamadas democracias defeituosas, iliberais ou híbridas, cresceu cerca de 20% menos que em regime democrático estáveis. Está lá no primeiro parágrafo isso. O segundo trecho diz o seguinte, ó, aspas, a instabilidade induz a comportamento míope, com o objetivo de obter rendas no curto prazo e desconsiderar os efeitos a longo prazo. Fecha aspas, diz o texto, ok? Aí sim vem a pergunta de fato. O emprego de 2 pontos no primeiro parágrafo, então aqui esses 2 pontozinhos aqui, tá? E o emprego de aspas no segundo parágrafo, que é essas aspasinhas aqui, tem a função de indicar correta e respectivamente o quê? Já sabemos o que nós temos que analisar, né? A função desses 2 pontos e a função da aspas aqui dentro desse texto. As opções que ele nos dá é a seguinte, ó. Retificação da informação anterior, fala, tá vendo? Retificação da informação anterior. Síntese da informação anterior, e a aspas serve para comentário. Ratificação da informação anterior, e a aspa aqui nesse caso serviria para ênfase. Fiquem atentos que na primeira está escrito retificação e ratificação. E isso derruba muita gente nessas provas. Saber vocabulário, ter um bom vocabulário, ter uma boa leitura para poder identificar
a diferença entre essas palavras é fundamental, ok? Quando a gente quer consertar alguma coisa, a gente vai retificar. Quando a gente quer confirmar, explicar, a gente vai ratificar, ok? A outra ele fala detalhamento da informação anterior, e a aspas seria para citação, e exemplificação da informação anterior, e a aspas nesse caso aqui seria para correção. Então a gente tem que ver qual delas aqui está correto. A minha dica é a seguinte: se você sabe um pouco de pontuação, aqui tem aspas e 2 pontos. Se você sabe mais de aspas, você começa pelas aspas. Se você sabe mais sobre 2 pontos, começa por 2 pontos. Os 2 pontos, geralmente, se usa quando a gente quer fazer uma enumeração, tá? Quando a gente vai usar a ordem direta numa fala. Fulana disse o seguinte, 2 pontos, travessão, quero sorvete. Ou seja, a gente vai reproduzir a fala de alguém, tá? Mas, a maioria das vezes, fiquem atentos a isso, a gente usa 2 pontos para dar explicação ou detalhamento de alguma coisa, tá bom? Essa é uma das principais funções dos 2 pontos. Aspas, quando eu quero usar a fala de alguém, ou quando eu quero usar para retirar, por exemplo, um trecho de um livro, eu quero usar esse trecho em algum texto meu, a gente precisa botar aspas, porque não é de nossa autoria. Então, é uma das formas, né? Isso se chama citação, quando a gente vai citar alguém, tá? Ou algum trecho. Aí a gente tem o hábito de botar aspas nas citações. Vamos ver se isso se encaixa aqui na nossa questão. Eu vou no texto, tá? Procurar isso. Ele fala aqui, ó, o primeiro trecho, ele está no primeiro parágrafo. Então vamos achar os 2 pontinhos lá no primeiro parágrafo. A conclusão foi inequívoca. Você imagina se essa informação estaria completa se eu falasse para você: a conclusão foi inequívoca. Seria o suficiente? Você entenderia perfeitamente? Então eu preciso explicar, eu preciso dar detalhes. Eu estou falando sobre o quê? Se você olhar para cada palavrinha procurando sentido, você vai perceber que não tem, nesse caso aqui, sentido. Ninguém falaria esse trecho para ninguém, tá? Porque ele não tem sentido, tá bom? A conclusão foi inequívoca. No longo, aí 2 pontos, ó. Então, agora sim, tá vendo? Eu vou tornar clara essa informação. Ó, no longo prazo, o produto interno bruto per capita das chamadas democracias defeituosas, iliberais ou híbridas cresceu cerca de 20% menos do que em regime democrático estáveis. Ah, agora sim, agora a informação está clara. Então, esse trecho, ele vem exatamente para detalhar, para explicar o termo anterior, que é o que ele está pedindo aqui. Por exemplo, na letra D, nós temos aqui ó, o detalhamento da informação anterior. Tá vendo? E o segundo trecho, ele fala: a instabilidade induz a comportamento míope, com o objetivo de obter rendas no curto prazo e desconsiderar os efeitos a longo prazo, diz o texto. Vamos supor que eu estivesse fazendo essa prova. Tá? Eu não ia responder a primeira achando que tinha acertado e desconsiderar a segunda. Não podemos dar chance para o erro. Né? Então vamos resolver a aspa também, entender para a gente ter certeza absoluta da nossa resposta. Tá? Ó, ele diz aqui que está no segundo parágrafo. Então vamos aqui, ó, já achei aqui. Ó. Nesse segundo parágrafo, ele fala: ó, os autores do estudo são economistas vinculados a instituições europeias. Nauro Campos, esse cara aqui, da Universidade, e Marcos Frigério, da Universidade de Siena. Segundo eles, uma das consequências negativas da instabilidade democrática é a prevalência de visões de curto prazo, tá vendo? Então, esse trecho aqui são trechos do possível texto que eles fizeram. Porque ele fala aqui, ó, diz o texto, tá vendo? Então, a instabilidade induz a comportamento míope, com o objetivo de obter rendas no curto prazo e desconsiderar os efeitos a longo prazo. Esse trecho aqui, eles retiraram de um texto que possivelmente foi escrito por esses camaradas aqui. Então é isso, né? É a letra D, detalhamento da informação anterior e a citação, tá? Então essa é a primeira questão que nós vimos aqui. Vamos para a segunda. A segunda questão diz o seguinte, ó: a informação expressa com termo em sentido figurado em. Lembrando que sentido figurado é o sentido conotativo da palavra. É quando a gente usa uma palavra que ela não está sendo empregada no seu sentido real. Né? Então, existe o sentido denotativo e o sentido conotativo da palavra. Para você gravar isso, eu vou dar uma dica valiosa, tá bom? Repare, o sentido denotativo é quando a palavra tem o seu sentido real. Quando eu falo que a flor do jardim morreu, eu estou me referindo à planta, né, com pétalas e tal, perfumada, a flor do jardim, de fato, tá bom? Então, esse é o sentido denotativo. Agora, quando eu falo que
A menina é uma flor. Repare que ela não é um vegetal igual o outro lá, né? Óbvio, ela talvez seja bela, delicada, perfumada como uma flor. Então, nesse segundo caso, a palavra flor está sendo usada no sentido conotativo. Ah, mas como é que eu vou gravar quando que é denotativo e quando que é conotativo? Presta atenção. Denotativo tem o mesmo sentido do dicionário. Você vai lembrar que denotativo começa com D e dicionário também começa com D. Pronto, fechou, tá? Sentido denotativo é o sentido real, igual está no dicionário. O sentido conotativo é o sentido figurado, que é o que ele quer aqui que a gente ache a expressão que está no sentido conotativo, no sentido figurado. Vamos olhar, vamos ler. Ó, então, qual que está em sentido figurado? Na letra A está falando assim, ó, com aqueles nos quais a democracia é parcial. Com aqueles nos quais a democracia é parcial. Não vejo nada de figurado aqui, todas as palavras sendo usadas no seu sentido real. Os autores do estudo são economistas, tá vendo? Os autores do estudo são economistas. Não tem nada no sentido figurado. A gente não encontra aqui nenhuma palavra sendo usada fora do seu sentido real. É isso que a gente tem que ficar atento. A instabilidade induz a comportamento míope. Repare que aqui é meio estranho isso, não é? A instabilidade induz a comportamento míope. Tá vendo? Ele está fazendo aqui, atribuindo característica de seres, tá, a algo que não tem vida, inanimado, comportamento míope. Comportamento não pode ser míope. Então, essa palavra está sendo usada no sentido figurado. Esse trecho está aqui dentro da aspas que nós analisamos no exercício anterior, tá vendo? A instabilidade induz a comportamento míope, com o objetivo de obter rendas no curto prazo e desconsiderar os efeitos a longo prazo. Tá vendo? Por isso que é míope, porque eles pensam, eles enxergam a curto prazo e não a longo prazo. Por isso esse comportamento é míope. Daí essa palavrinha está sendo usada no seu sentido figurado. Então a nossa resposta é correta aqui. Olha a outra. Ampliação das matrículas na educação básica. Está vendo? Não tem nada fora do sentido real. E nomeação de pessoas despreparadas. Também é pessoas que não é preparada, é despreparada. Então não tem nenhum problema que também está sendo utilizada no sentido real. Vocês estão vendo? Duas questões de concurso público que não é tão difícil se a gente tiver uma atenção. Vocês vão perceber a mesma facilidade, tá, no outro vídeo em que eu resolvo as outras duas questões. Sabe? Se você não assistiu, não deixe de assistir, porque ela vai ajudar muito, vai te ajudar muito, tá bom? Perceberam que não é bicho de sete cabeças? Quando a gente faz junto, parece fácil. Quando vocês vão fazer sozinho, aí fica tudo muito mais difícil, né? Leiam com cautela, com cuidado, sabe? Busque o sentido, a informação, pensa no significado das palavras, né? Denotação, conotação, uso dos dois pontos, uso de aspas, sabe? Quando que a gente utiliza isso tudo? Isso é muito significativo, é muito importante. Se você quer passar na prova, você tem que saber dessas coisas, tá bom? Espero de verdade que eu tenha te ajudado, tá? E eu peço também que você me ajude se inscrevendo no canal, dando like, compartilhando o vídeo para seus amigos, né, que precisam, que também vão participar dessas provas. E até a próxima e muito obrigado mesmo.